Abacuque capítulo 2, amém? Está todo mundo aí ligado? Nova tradução na linguagem de hoje. Algumas pessoas ainda têm uma Almeida, mas essa Bíblia aqui a gente usa nessa igreja. Diz assim: vou subir a minha torre de vigia, vou esperar com atenção o que Deus vai dizer e como vai responder a minha queixa. E o Senhor Deus disse: escreve em 2 tábuas a visão que você vai ter. Escreve com clareza o que vou lhe mostrar, para que possa ser lido com facilidade. Ainda não chegou o tempo certo para que a visão se cumpra, porém ela se cumprirá sem falta. O tempo certo vai chegar logo, portanto espere, ainda que pareça demorar, pois a visão virá no momento exato. A mensagem é esta: os maus não terão segurança, mas as pessoas corretas viverão por serem fiéis a Deus. Louvado seja o Senhor. O que eu quero dizer para vocês nesta noite, que é comum as pessoas se desesperarem por as coisas não se cumprirem, né? Às vezes a gente espera uma coisa ansiosamente, nós passamos tempos e tempos e tempos esperando algo, e às vezes as coisas não se cumprem no tempo que a gente determinou que seria. Nós, às vezes, programamos uma faculdade, uma viagem, uma construção de uma casa. Nós dizemos assim: olha, tal mês, do tal ano, eu termino de fazer, eu se concretizo o meu sonho, mas chega o tempo, às vezes, e não termina no tempo certo, e nos falta, às vezes, a paciência, nos falta esperar, nos falta querer aguardar o tempo. Mas o que acontece? O profeta está dizendo que Deus mandou escrever com clareza. Ele está falando do dia do Senhor, do dia que o Senhor irá voltar, o dia que o Senhor irá fazer a diferença entre o justo e o perverso, entre o bom e o ruim. E o Senhor manda ele escrever isso aí. Não nos atentamos a isso, nos atentamos às palavras do Senhor que diz: olha, ele virá no seu tempo certo, as coisas vão acontecer no seu tempo certo, na época certa, mas vai acontecer. Mas vai acontecer. Eu gostaria que você lesse comigo o que está escrito no versículo 3, mais uma vez, acompanhasse comigo. Ainda não chegou o tempo certo para que a visão se cumpra, porém ela se cumprirá sem o quê? Falta. O tempo certo vai chegar e logo, portanto, espere. A palavra espere, o que é esperar? Eu tenho falado muito sobre paciência ultimamente na igreja, né? Preguei outro dia sobre esperar. E tem muita gente desesperada porque não suporta esperar. Ser humano não gosta dessa palavra esperar. Quando fala de esperar, ela logo se desespera. Ela logo entra em pânico. Quando alguém diz assim para você: aguarde aí, espere aí, a pessoa mais já grita logo: mais, não, espera aí, calma, eu vou lhe atender, calma, espere aí. A pessoa fecha logo a cara, muda logo o semblante. Ninguém recebe essa notícia alegre. Quando fala de esperar, eu luto contra isso. Eu chego no banco e eu pego uma fila tremenda. Quando eu sento lá, o gerente: aguarde um momento. Ô, rapaz, eu olho para o relógio no celular, que a gente não usa mais esse negócio. Aí eu olho assim respiro fundo, conto até 3, sento ali e fico ali. E eu vou para um lado, eu vou para o outro, pego o celular, abro, começo a olhar uma coisa, aí eu vou ver vídeo. Eu fico impaciente, mas eu digo: Deus, me dá paciência. Até que o abençoado me chama: pode vir, senta aqui. E mesmo assim, depois que ele faz o negócio dele lá, ele diz assim: ó, tem que esperar até tal dia para cair ou para resolver, até que chegue em casa. Eu estou com um negócio que eu tive que baixar aí o boleto para pagar, porque não chegou a fatura, eu tive que me virar para poder baixar. O documento do carro eu paguei, não chegou também, não vai chegar, eu tenho que imprimir lá e não está disponível no site. E eu estou com paciência, né?
e tudo tem que esperar com paciência. Mas a gente não gosta de esperar. Não gosta. E ele diz ao sacerdote, diz ao profeta, olha, não se preocupa não, olha, isso vai passar. Vai passar, isso vai chegar o tempo certo, viu, para que a visão se cumpra. Porém, ela se cumprirá sem falta. Ou seja, com certeza ela vai se cumprir. É como uma pessoa diz, olha, não se preocupe não, que sem falta, como sem falta eu chego lá. Eu vou lá. Tudo é no tempo certo. E eu estou me preocupando muito com isso. Por quê? Porque eu tenho observado, os dias Deus tem me mostrado o quanto as pessoas, elas têm desistido dos seus propósitos, porque está demorando. Porque as coisas não estão saindo como ela planejou. Porque as coisas não estão no tempo dela. Não estão dando certo como ela esperava. Mas para isso precisamos ter algo em nosso coração que alimenta essa espera. É a certeza. Quando a gente tem certeza que vai dar certo, que as coisas se cumprirão, a gente espera. Quando a gente não tem paciência para esperar, nós estamos dizendo que as coisas, olha, há uma brecha para não acontecer. Nós estamos duvidando que isso acontecerá. É matemática. Quando a gente diz assim, olha, está aqui, isso aqui vai acontecer tal dia. E a gente dá um prazo, nós demos um prazo. Mas o nosso prazo não é o prazo de Deus. E Deus é quem move tudo. Tudo só acontece na permissão dele, no tempo dele, na hora dele. E nós queremos que as coisas sejam como nós planejamos. E aí a gente começa a duvidar quando chega o prazo, que as coisas não dão certo como a gente queria. Tem muita gente se desanimando porque tem muito pânico aí na internet, nos lugares, as pessoas dizendo, Jesus está voltando, Jesus está assim, está desse jeito, aí um tem uma visão de uma coisa, outro tem a visão de outra, e a pessoa começa a entrar em desespero, em pânico, porque ela está dizendo, olha, poxa, até agora ele não voltou, até agora não se cumpriu. E eu estava ouvindo essa semana um pastor pregar sobre o evangelho de promessas. O evangelho de promessas. É um evangelho que eu não quero pregar nessa igreja. A única promessa que eu prometo a vocês, porque foi me prometida a mim, é a salvação. Que Jesus virá, que ele virá. E tem muita gente vivendo um evangelho de promessa. É a promessa para atrair o povo, olha, a chave do teu carro vai chegar. Tal dia assim Deus vai te dar a tua casa. Deus vai te dar o teu marido, o teu filho. Então, se a Bíblia está dizendo que vai chegar no tempo certo, como sem falta, vai chegar. Mas quando? Não cabe a nós, não compete a nós determinar tempo. Não cabe a nós determinar tempo, mas sim o quê? Esperar. Mas no versículo 4, eu queria que você acompanhasse comigo, diz assim: a mensagem é esta: os maus não terão segurança, mas as pessoas corretas viverão por serem fiéis a Deus. Ou seja, olha, as duas vão esperar, mas só uma vai alcançar. Só um tipo de pessoa, o quê? Irá alcançar. Somente as pessoas boas. E os maus não terão que segurança, ou seja, certeza, confirmação que aquilo vai acontecer de bom na vida delas, porque elas não fazem jus disso. Elas não fazem por onde merecer. E o que é o merecer? Quando está se dizendo os maus, são as pessoas que vivem aonde? Em erro, contra a palavra de Deus. Então elas não estão plantando, não estão trabalhando, colaborando para que as coisas boas aconteçam na vida dela. Para que a salvação venha, para que a salvação da casa, para que o bom trabalho, para que as bênçãos, a saúde venha. Por quê? Porque nós temos que ser pelo menos colaboradores para que o milagre aconteça, para que as coisas se concretizem. A gente tem que trabalhar nisso. Se você sabe que você vai receber algo, você começa a batalhar por algo. Ninguém batalha por algo que não tem certeza que vai receber. Ninguém luta por algo que não tem certeza que vai acontecer. Ou seja, eu só batalho pela minha faculdade se eu sei que eu vou me formar. Eu só batalho pelo emprego se eu sei que eu vou ficar empregado. Eu só trabalho naquele lugar se eu sei que eu vou receber. Ninguém faz nada em vão. Eu estou aqui trabalhando em prol do reino porque Jesus me prometeu um galardão. Me prometeu a salvação e um galardão. Então eu trabalho porque eu tenho a certeza que Deus irá cumprir a promessa dele em minha vida. Eu trabalho porque eu sei que eu vou receber a recompensa. Então, nós temos que aprender a esperar porque temos a certeza que Deus cumprirá a sua promessa.
que Deus cumprirá a sua promessa. Deus marcou um tempo certo. Agora eu queria dizer para você o seguinte, lá em Salmo 75, verso 2, não precisa abrir, ele afirma que Deus marcou um tempo certo. Agora eu gostaria que você abrisse sua Bíblia aí, se fosse lá em Hebreus capítulo 10, Hebreus capítulo 10, amém? 10, 35, melhor dizendo, 10, 35, amém? Diz assim: portanto, não perca a coragem, pois ela traz uma grande recompensa. Vocês precisam ter paciência para poder fazer a vontade de Deus e receber o que Ele promete. Para um pouquinho aí. Para receber as coisas de Deus precisa ter o quê? Paciência. Para fazer o quê? A vontade de quem? Porque a vontade de Deus não é boa. Não é boa? Não, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, mas ela dói. Fazer a vontade de Deus, ela é difícil, ela não é fácil. Negar a si mesmo não é fácil, mas para isso precisamos nos esforçar. Precisa ter paciência para fazer a vontade de Deus, paciência para agradar a Deus, paciência para estar na presença, paciência para esperar, porque Deus, Ele tem um hábito mesmo de demorar, de Ele só dar no tempo dele, e não adianta espernear, não adianta. Então, se você vem e você precisa de uma bênção, você precisa de um milagre, persevere, espere, ore. Lembra que eu falei sobre Jairo? Esperei com paciência no Senhor. E eu tenho trazido temas nessa igreja para que nós possamos esperar as coisas de Deus no tempo certo. Porque tem muita gente abandonando o evangelho, desistindo da fé, jogando fora a sua fé, abandonando Jesus, porque as coisas não se cumpriram. Porque ela ouviu um evangelho de promessa. Alguém disse para ela: olha, Deus vai fazer isso na tua vida, em tal tempo, ainda esse ano, e não aconteceu. Ela se frustrou e disse assim: eu vou embora, porque aqui não resolve nada. Jesus é uma farsa, é uma mentira. A minha vida não mudou, eu perdi a minha fé, eu joguei fora, vou jogar fora a minha fé, porque é em vão essa fé. Porque nada está acontecendo, nada está mudando. Eu estou há anos vivendo a mesma situação e nada mudou, porque o tempo de Deus ainda não chegou. Precisamos de ter paciência para servir a Deus. Precisamos de ter paciência para servir o Senhor. Aí no versículo 36 diz assim: vocês precisam ter paciência para fazer a vontade de Deus e receber o que Ele promete. 37 agora. Pois como Ele diz nas Escrituras Sagradas, um pouco mais de tempo, um pouco mesmo, e virá aquele que tem de vir. Um pouco mais de tempo. Aqui está falando do quê? Da vinda do Senhor. Que muita gente desiste porque até agora Jesus não voltou. Muita gente está dizendo não vai voltar, porque a gente já espera há muito tempo. Mas Ele está dizendo, mas um pouco mais de tempo. Ele não vai demorar. E todos aqueles que eu aceito terão fé em mim e viverão. Mas se uma pessoa voltar atrás, eu não ficarei contente com quem? Com ela. Mas se uma pessoa voltar atrás, o que é voltar atrás? Voltar atrás é desistir do quê? Da fé. É abandonar a certeza que Deus é com você. É abandonar a certeza, deixar de servir, deixar de agradar, deixar de buscar, deixar de estar na presença. Por quê? Porque achou que as coisas não estão do jeito que você queria. Mas Deus tem o controle de tudo. Tem muita gente desistindo do evangelho. O que eu estou vendo de gente nesses últimos dias abandonando a fé. Pessoas que só estavam bem porque estava tendo culto. E porque não está tendo culto na igreja, ela já se entregou. Eu já vi cristão que eu estava dando paz do Senhor essa semana. Eu vi uma pessoa, estava no paz do Senhor. Ela estava bebendo, escondeu um copo de cerveja. Ela estava bebendo, já está afastada. Mês passado eu vi um colega meu que há anos ele estava buscando. O cara era alcoólatra, ele bebia de cair as quedas. Deus libertou esse rapaz. Ele estava firme, fazendo a obra de Deus. E de uma hora para outra soube a notícia que está bebendo de novo, está no mundo, depois de 3, 4 anos na presença. Porque se desanimou, se esfriou, perdeu a esperança, perdeu a paciência. As pessoas estão deixando de lado as coisas de Deus,
Por quê? Porque as coisas não se concretizam. E eu digo, cuidado com o evangelho de promessa. Esse evangelho de promessa não edifica ninguém. A única promessa de Jesus foi dar o reino dos céus. O resto é acréscimo. O resto é só um acréscimo. Buscai o reino dos céus e a justiça. E o demais é o que é demais acrescentado. É quando Deus quiser abençoar a gente, gente. Eu não tenho que impor a Deus o meu tempo. Eu não tenho que impor a Deus o que eu quero. Eu não tenho que impor a Deus. Olha, o Senhor vai fazer e amanhã eu quero assim. Eu não posso dizer para Deus, amanhã o Senhor vai tirar essa doença. Amanhã o Senhor vai me dar aquele emprego. Amanhã o Senhor vai me dar aquele carro. Não é assim. A gente diz, Maranata, vem, Senhor. A gente pede para Ele vir. Mas não quer dizer que a gente está ordenando que Ele venha. A gente tem que ter a paciência de esperar. E o diabo tem trabalhado em cima dessas situações. Dizendo, olha, Deus não existe. Deus está morto. Deus não cumpriu o que prometeu porque Ele está morto. Esse Jesus que estão pregando aí nunca vai voltar porque nunca existiu. Tem gente pregando isso. Cadê o Deus de vocês que a vida de vocês não mudou? Cadê o Deus que você prega? Cadê? Olha aí, por que não cura da doença que está aí no mundo? Por que não faz isso? Por que não transforma a sua vida? Cadê teu Deus? E a pessoa se deixa abater e perde a esperança de esperar com paciência. Isso aí o diabo tem trabalhado com ansiedade. Tem tanta gente ansiosa pelas coisas. Muita gente ansiosa. E aí diz assim no versículo 39, diz assim, nós não somos gente que volta atrás e se perde. Pelo contrário, temos fé e somos o quê? Salvos. Temos fé e somos o quê? A Bíblia diz que a fé vem de ouvir e ouvir a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Se a gente não tem fé, é porque nós não estamos ouvindo o quê? A palavra de Deus, que está dizendo que Ele virá, que está dizendo que é para a gente esperar, que está dizendo para a gente ter paciência, que está dizendo para a gente se consolar, para a gente continuar perseverando, que está dizendo para a gente continuar tendo esperança que Deus irá mandar o seu Senhor, que irá mandar o Senhor Jesus para salvar a gente, para resolver nossas questões, para abençoar no tempo certo, que o casamento será no dia certo, que o emprego será no dia certo, que a salvação que a pessoa espera da sua família, ela virá, que a cura da doença virá. Nós temos que aprender a esperar no Senhor, a ter a paciência no Senhor, esperar com paciência. Precisamos esperar, precisamos estar firmes e esperando, precisamos estar bem firmes e esperando. E aí a gente não aprendeu ainda. Agora é Romanos capítulo 1, verso 16. Romanos 1, verso 16. Amém? Diz assim, eu não me envergonho do Evangelho, pois ele é o poder de Deus para salvar os que creem. Os que o quê? Creem. Primeiro os judeus e também os não judeus. Pois o Evangelho mostra como é que Deus nos aceita. E é por meio da fé. Do começo ao quê? Ao fim. Do começo ao fim. Como diz as Escrituras Sagradas. Viverá aquele que por meio da fé é aceito por quê? Por Deus. Aquele que, olha, só consegue esperar os que creem. Só consegue ter paciência os que o quê? Creem. Só consegue ter paciência aqueles que creem no Senhor. Quem não crê não tem paciência. Quem não crê, quem não acredita que vai receber a recompensa, ela não espera. Por isso que tem pessoas caindo na fé, naufragando na fé. Por quê? Ela não espera. Aqueles que foram chamados não querem esperar o tempo de Deus para fazer a obra. Ela quer chegar e quer fazer a obra. E quando o tempo não chega, ela pega, se desespera, perde a paciência e acaba indo embora. Está assim. E sabe para onde ela vai? Para o mundo. Porque ela passa numa igreja e o tempo de Deus não chegou. Ela vai para outra igreja, lá o pastor não levanta ela, obreiro nem nada. O tempo dela não chegou. Ela vai para outro lugar, aí ela diz assim, ó, que negócio de igreja, eu vou para o mundo beber cachaça. E ela abandona. Por quê? Porque ela não esperou no tempo de quem? Deus. Deus, ele nos dá a revelação, como deu a Abacuque. Ele falou assim, olha,
Olha, escreve em taubas a visão que vai ter, e escreva com clareza, para que possa ser lida com facilidade. Escreve o que? A mensagem. Toda a palavra de Deus é pregada e todo mundo tem facilidade e acesso a ela. Todo mundo tem acesso à palavra de Deus. Quem não tem acesso à palavra de Deus hoje? Todo mundo tem acesso. Todo mundo ouve, é no Facebook, é na televisão, em tudo que é lugar tem acesso. E as pessoas não têm fé por causa de quê? Porque elas não estão prestando atenção. Porque foi escrita para todo mundo ver. Num lugar fácil, com facilidade, tá? Com clareza, com letras grandes, lá ó, no outdoor, para todo mundo ver a palavra de Deus e ouvir. Quando a pessoa ela não tem fé, porque ela não presta atenção no outdoor de Deus. Ela não presta atenção no outdoor de Deus. E ela acaba perdendo a paciência. É como uma pessoa que ela pega uma senha 100, número 100, e ela ainda é a 70. E o placar está dizendo lá, 72. Ela sabe que tem 28 na frente dela. Ela já está aqui agoniada, a fila não anda, esse negócio, vamos embora. Aí pega o papel da ficha e joga lá e vai embora. Mas está lá no outdoor. Tua hora vai chegar. Mas ela não sabe contar para esperar o tempo dela. E ela se desespera e acaba chutando o balde antes de Deus abençoar. Nada é nada e morre na praia. Por quê? Não esperou no Senhor. Por isso que Abacuque diz. Mas tem uma coisa que a gente tem que aprender. Versículo 4. A mensagem é esta. E os maus não terão segurança, mas as pessoas corretas viverão por serem fiéis a Deus. Ou seja, por viverem uma vida santa. Enquanto nós esperamos, nós precisamos viver uma vida longe do quê? Do pecado. Longe das coisas erradas, estudando a palavra de Deus, meditando na palavra de Deus, buscando a Deus, ou seja, indo aos cultos, lendo a Bíblia, se alimentando das coisas boas, passa o dia falando de Jesus, evangelizando, cuidando das coisas de Deus. Então ela não fica desesperada, porque mente vazia é oficina de Satanás. Quando nós ocupamos a nossa mente com as coisas de Deus, com as promessas, nós alimentamos a nossa fé, e a fé produz esperança, paciência. É isso que nós temos que ter. E muita gente não se libertou ainda da impaciência. Por que, pastor, eu estou pregando esse tempo todo isso na igreja? Já tem 3 cultos eu pregando sobre paciência com isso. Por quê? Porque eu vejo que a igreja está sem paciência de esperar isso passar. Jesus vai trazer a cura para essa doença que está no mundo. Mas precisamos esperar. Precisamos ter paciência. Não é tempo de se desesperar. Não é tempo de ficar procurando no homem uma solução. É tempo de esperar em Deus, o tempo dele, para que as coisas se resolvam. Ah, mas minha comida vai acabar, eu estou sem emprego, está tudo parado. Não, como é que eu vou viver? A Bíblia diz, Davi diz, que foi moço e agora é velho. Mas nunca vi um justo ser desamparado e nem a descendência mendigar o quê? O pão. E Abacuque está dizendo que os fiéis viverão. Os fiéis viverão. Nós vamos viver. Nós vamos sobreviver a tudo isso. Porque o Senhor, Ele nos prometeu que nos daria vida e vida com abundância. E nós temos que esperar na promessa do Senhor. Amém? Vamos orar? Vamos falar com Deus, pedir a Deus a paciência. Quem aqui ainda não se libertou da impaciência? Quem ainda não tem, está faltando paciência ainda. Vamos orar para se libertar disso, aprender a esperar no Senhor, amém? E isso é verdade. Tem muita gente que ainda não é liberto ainda, não sabe esperar, e acaba sendo alvo fácil para o maligno. A ansiedade, ela traz muita coisa ruim. Tem que se libertar disso. Por isso que é o culto de libertação. A gente não faz culto só, sai demônio, sai daí, não. Culto aqui a gente tem que aprender a como se libertar. E a palavra de Deus é a única fonte de libertação que nós temos. Nós temos que aprender a obedecer ela, a gente não vai ter mais esse problema de ansiedade. Amém? Senhor Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, eu peço, ó Pai, nesta noite, que o Senhor, através da Tua palavra, Deus, que é eficaz,
ela é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. Ela é quem fortalece a nossa fé, ela é quem nos dá esperança, ela é quem nos dá perseverança, ela é quem nos faz, Senhor, ser edificados sobre a rocha. Deus, o mal tem trabalhado muito, Pai, para tirar a gente da presença, e a arma que ele tem usado hoje, Senhor, é a ansiedade. A arma que ele tem usado hoje, Pai, é a ansiedade, porque as pessoas não sabem esperar no Senhor, não sabem viver, Senhor, segundo as tuas promessas. Elas querem no tempo dela, elas querem esperar, meu Pai, no tempo que elas acham que deve ser, mas não é assim, porque, meu Pai, é no teu tempo. Nós temos que esperar o tempo do Senhor, e se nós esperarmos o tempo do Senhor, eu tenho certeza, como diz a tua palavra, e ela garante, e é verdadeira, que o Senhor abençoará. Mas enquanto esperamos, ó Pai, precisamos nos manter firmes, santos, precisamos estar na tua presença, Pai, porque o Senhor disse que aos fiéis o Senhor daria vitória, aos fiéis o Senhor faria viver, aos fiéis o Senhor daria vida plena, Pai. Então, Deus, nós não somos, Pai, pessoas que desistem, como disse o autor de Hebreus. Então, meu Pai, nós não vamos desistir. Antes, Senhor, que o Senhor faça cumprir as tuas promessas. É como diz aquela canção: eu não morrerei enquanto as promessas do Senhor não se cumprir.